Virando Amigo orgulhosamente apresenta... Questão da Universidade Federal de Uberlândia. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P de seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q minúsculo. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua em Q. Nós sabemos que eu tenho dois tipos de campo elétrico. Se a carga geradora é positiva, o campo elétrico que ela gera é divergente. E se eu quiser achar o campo elétrico em um ponto qualquer, vai ser na direção do centro da carga e saindo dela. Esse é o campo elétrico de uma carga positiva. Então, se eu quero um campo elétrico em uma determinada posição e a carga é positiva, eu vou traçar uma linha em direção ao centro e o sentido saindo do centro. Muito bem. As cargas elétricas negativas. Cargas elétricas negativas geram um campo elétrico convergente. Então, se eu quiser achar o campo elétrico gerado por uma carga negativa, eu vou marcar um pontinho, vou me orientar na direção do centro dessa carga e esse campo elétrico vai apontar para a carga. Ok, assim vai ser. Muito bem. Toda carga elétrica tem um campo elétrico, mas em situações que eu considero Q maiúsculo como carga geradora, então nesse caso eu vou considerar o campo elétrico. Q minúsculo é chamado de carga de prova, que a gente não vai considerar o campo elétrico dessa carga. Muito bem. Então, eu tenho uma carga Q maiúsculo aqui. Se eu considerar que essa carga é positiva, nesse pontinho P aqui, como vai ser o campo elétrico gerado por ela? Vai ser se afastando da carga. Cargas positivas geram campo elétrico divergente. Muito bem. Agora, se eu tiver uma carga geradora, que é maiúsculo, negativa, o campo elétrico de uma carga negativa é convergente. Então, vou pegar o ponto P e o campo elétrico vai ser em direção à carga. Ok. Então, eu já sei o campo elétrico das duas. Agora, é o seguinte. A carga de prova. Quando eu tenho uma carga de prova positiva, a força elétrica que atua nela é na mesma direção e sentido do campo elétrico. Faz sentido, né? Positivo com positivo repele. Então, se eu tenho uma carga de prova, que é o Q minúsculo, positiva, a força elétrica que atua nela é na mesma direção e sentido do campo elétrico. Também faz sentido, porque ela vai ser atraída por uma carga negativa. Ok. Agora, toda vez que eu tenho uma carga de prova negativa, carga de prova aqui minúsculo, a força que atua sobre ela tem mesma direção e o sentido contrário do campo elétrico. Então vamos observar, a carga negativa é atraída por uma positiva. Mais uma vez, se eu tenho uma carga de prova negativa, a força que atua sobre ela tem mesma direção e sentido contrário do campo elétrico. A gente pode observar que negativo com negativo, a força é de repulsão. Então agora vamos confirmar. Nós sabemos que a carga geradora vai estar à direita do ponto P. Então essa carga é geradora aqui. Então, se ela for positiva, o campo elétrico diverge.
vai afastar da carga verdadeira. Se ela for positiva, o campo elétrico também está divergindo. Se for olhar só em relação ao campo elétrico, as duas estão corretas. Agora, se ela for uma carga negativa, o campo elétrico vai convergir. Muito bem. Em relação aos campos elétricos, todos estão corretos. Agora, se colocarmos uma carga de prova aqui, negativa, para onde vai ser a força? Menos com mais é de atração. E outra coisa, sempre que a carga de prova é negativa, a força tem mesma direção e sentido contrário do campo elétrico. Está certo também. Essa afirmativa está certa tanto no campo elétrico como na força. Agora, eu tenho uma carga positiva aqui. Então, vou colocar uma carga positiva por aqui. A força é de repulsão. Sempre que a carga de prova é positiva, a força que atua sobre ela tem mesma direção e sentido do campo elétrico. Verdade também. Muito bem. Situação 3. Carga de prova negativa. Se eu colocar uma carga de prova negativa aqui, a força que atua sobre essa carga tem mesma direção, porém sentido contrário do campo elétrico. Menos com menos, força de repulsão. Verdadeira também. Finalmente, o número 4. Se eu coloco uma carga de prova positiva, a força que atua sobre ela tem mesma direção e sentido do campo elétrico. Lembrando que esse campo elétrico que estamos falando não é o campo elétrico da carga de prova. Quando a gente chama uma carga de prova, é que o campo elétrico dela vai ser desprezível. Todas as afirmações são corretas. Afirmativa A. Interrompendo um pouco o seu vídeo para falar uma novidade incrível. O site Pirando Amigo está tomando forma. Aqui vai ficar muito mais fácil para você organizar seu estudo, com materiais exclusivos, simulações virtuais, resolução de exercícios, explicação de conteúdos e aprofundamentos, além de resolução de testes de várias escolas. Não perca seu tempo, oriente seus estudos pelo site pirandoamigo.com. Aguardo vocês. Obrigado, abraço. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.